Bem, irmãos, nós vamos agora para o momento de edificação e proclamação da palavra. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Efésios capítulo 5, versículo 22. Fala acerca do lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos, nesse momento, mais uma vez, orar ao nosso Deus. Soberano e santíssimo Deus, mais uma vez rogamos a Ti, que ilumine a nossa mente e o nosso coração, por meio da ação do Teu Santo Espírito, para compreendermos a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça para que não apenas compreendamos, mas que pratiquemos, que vivamos, ó Deus, de acordo com aquilo que temos aprendido do Senhor. Dá-nos, ó Deus, o Teu favor, concede-nos a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre nós, sobre nossa família, sobre a Tua igreja, e assim, ó Deus, a graça que nos alcançou possa irradiar em nossa volta e também alcance os nossos parentes, os nossos amigos, todos aqueles a quem o Senhor nos dá a graça de conviver diariamente. Se conosco, em Cristo Jesus, nós te rogamos, para que possamos compreender a Tua palavra e viver todos os dias de nossa vida para a glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, as cartas apostólicas, as cartas dos apóstolos, elas podem ser normalmente divididas em duas partes. É uma estrutura básica que os apóstolos usam. A primeira parte, ele trata de doutrinas
com a igreja. Ele corrige problemas doutrinários, problemas de compreensão acerca de algum assunto relacionado à obra de Cristo. E na segunda parte, normalmente, eles começam a trabalhar conceitos práticos. Então, aí nós aprendemos que devemos conhecer, e depois que conhecemos, nós devemos praticar aquilo que nós aprendemos. E aí os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, ele divide sempre a carta, basicamente, suas cartas basicamente em duas partes. A primeira doutrinária e a segunda admoestações, correções e conselhos práticos. A carta de Paulo aos Efésios, ele não trata de muitos problemas da igreja, mas ele lembra a igreja dos privilégios que eles têm em Cristo. Desde o primeiro capítulo você vê isto, várias bênçãos que recebemos em Cristo, a redenção, a justificação, né? Por meio também da ação do Espírito Santo, nós somos herdeiros, e nossos olhos são iluminados. Ele vai lembrar vários benefícios que nós temos em Cristo. Temos a redenção dos nossos pecados, pelo sangue de Cristo, segundo a riqueza de sua graça. Ele desvenda os nossos olhos para compreendermos o mistério de sua vontade, que está oculto aos ímpios. E nós vemos também que nós fomos tirados do pecado para a salvação pela graça do Senhor. Paulo mostra também nessa carta que os cristãos ou os judeus são unidos e os gentios são unidos a Cristo. O muro que separava eles foi derrubado, né? E no templo tinha uma parte que os gentios não podiam entrar, era chamado de pátio dos gentios. E em Cristo todo o povo de Deus é unido novamente. Todo o povo de Deus inclui agora também, o todo Israel inclui também a entrada dos gentios. E o apóstolo fala da vocação dos gentios no capítulo 3, e do seu apostolado, que foi apóstolo enviado também a eles, como ele lembra em outros lugares. Depois Paulo ora pelos cristãos, pela igreja, rogando a Deus que eles tenham unidade na fé, que eles recebam os benefícios da graça, os dons da graça, e assim sejam aperfeiçoados, sejam edificados em Cristo, porque Deus concede dons aos homens, ele vai lembrar isso no capítulo 4, para que a igreja seja unida em torno da palavra, em torno de Cristo, e sejam assim, não mais meninos agitados por qualquer vento de doutrina. E este conhecimento da Escritura, dos benefícios que nós temos em Cristo, vai levar naturalmente a uma vida de santidade. E aí no capítulo 4 ele já começa falando dessa vida de santidade. A vida do cristão é diferente da vida do ímpio. No capítulo 4, a partir do versículo 17, ele vai dizer, lá no capítulo 2 ele também já havia dito, que nós andávamos outrora segundo o curso desse mundo, mas agora nós não andamos mais segundo os ímpios, segundo os nossos próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida por causa da ignorância, da falta de conhecimento da Escritura. Ele vai dizer isso no versículo 18, que os ímpios vivem obscurecidos do entendimento e alheio, vivem como se Deus não existisse, como se eles tivessem vindo do macaco e nem sido criados por Deus, e vivem na ignorância, alheio, né? Separado de qualquer entendimento e laços com o Criador, né? No Salmo 2 diz que os ímpios dizem assim, rompamos de nós os seus laços, aquilo que nos prende ao Criador. O insensato no seu coração diz que ele nem existe, né? Diz que ele nem existe. Ele não tem o temor de que um dia irá comparecer diante do seu Criador para prestar contas. E por causa da ignorância que eles vivem como se Deus não existisse, como se Deus não tivesse nenhuma importância na vida deles, eles não tivessem que prestar conta a ninguém, eles não tivessem que agradecer nada a ninguém, nem prestar culto a ninguém,
porque eles são os seus próprios deuses, né? O seu ventre é o seu próprio Deus. Vivem apenas para si mesmo e para essa vida. E eles se tornam insensíveis por causa da dureza do seu coração. Mas nós não somos assim. Por quê? Porque somos melhores? Não. Porque a graça de Deus nos alcançou. Porque éramos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos deu vida, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, essa santidade de vida, produzidos pelos dons e pela graça que Deus nos dá, vai levar aos frutos da luz, em oposição às obras das trevas. Ele vai dizer isso no capítulo 5 ainda. Depois que ele faz, além de uma exortação à santidade, ele vai falar do fruto da luz e as obras das trevas. E aí ele vai começar entrar agora nas áreas, né, bem particulares. A família, né? O lar cristão. O lar cristão, marido e mulher. O lar cristão, filhos e pais. O lar cristão, servos e serventes, servos e senhores. As famílias tinham escravos, tinham pessoas que trabalhavam para eles. Então, como se deve tratar essas pessoas? O Senhor não deve humilhar o seu servo, e o servo não deve desrespeitar o seu Senhor, porque o Senhor deve lembrar que tem um Senhor acima dele, e o servo tem que lembrar também que Deus constituiu o seu Senhor também como alguém que ele deve respeitar e obedecer, desde que sejam em questões justas, né? Nos mandamentos nós lembramos que devemos dar o direito dos nossos trabalhadores descansar, porque éramos escravos também, fomos servos de Faraó. Então não devemos tratar mal e com perversidade e sem misericórdia aqueles que dependem a manutenção do seu lado e recursos que Deus coloca em nossas mãos para distribuir as mãos deles, né, também. E aí nós temos especificamente o lar cristão, e começa dizendo: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. A submissão aqui não é uma submissão opressiva. Você tem que obedecer seu marido cegamente, né? E mesmo que ele a maltrate, não é desta maneira. Hoje, para a mulher, ainda é mais fácil ela se submeter do que naquela época. Por quê? Primeiro, quando o menino está interessado pela menina, o que é que ele faz, né? Você quer namorar comigo? Se ela disser não, mas se ela disser sim, então ela aceita entrar na condição de namorar com aquele rapaz. E normalmente ela diz sim quando ela gosta do rapaz, né? Quando ela ama o rapaz, quando ela vê que pode ter um futuro com ele, né? Então ela se casa porque ama o rapaz, porque gosta do rapaz, porque tem alguma simpatia por ele, né? Pode ser uma paixão, pode ser uma química ou qualquer coisa, mas ela entra no relacionamento se ela quiser. Nessa época aqui, e em tempos atrás, os irmãos sabem que os casamentos normalmente eram arranjados. E é irresponsabilidade quando a gente manda os nossos filhos para o mundo, ou as nossas filhas, e diz assim: olha, vá lá, arrume um pretendente ou uma pretendente, e traga para eu entrevistar. Se eu gostar dele, eu dou ok, né? Mas vá lá, saia procurando aí. Os pais não faziam uma loucura dessa. É dizer, não, você não tem condições, não tem capacidade, não tem maturidade para escolher um bom partido, né? Então, deixa que eu me encarrego disso, né? Então, quando nasce um filho, a gente até brinca entre os colegas que quando nasce um filho,
Aí nasce uma filha de um colega, diz, opa, vamos combinar aqui um casamento, né? Eu vou criar meu filho para ser responsável, você cria sua filha para ser uma boa esposa, e a gente tenta promover maneiras de que eles se apaixonem, se interessem pelo outro, né? E aí os pais faziam isso, eles escolhiam as melhores famílias, por isso que os pais perguntam, de que família ele é? Né? Namoro escondido é uma desonra ao pai e à mãe, é desonrar o pai e a mãe, namorar escondido. Então traga o rapaz para pedir autorização para o pai perguntar quais são as intenções, né? Normalmente o rapaz usa a estratégia, às vezes até de Satanás, né? Ele sabe que a mulher é a parte mais flexível, ele diz, conversa com a tua mãe primeiro, né? A mãe, normalmente, ela vai ser a mais acolhedora, né? A não ser quando é um menino que a mãe gosta muito dele, tem ciúme dele e vira uma sogra, né? Uma sogra difícil para as mulheres, né? Mas isso é porque ela é zelosa e ama o seu filho e quer que seja bem cuidado. E a mulher vai fazer esse papel de certa forma, substituir o cuidado que sua mãe tem. Se ela não faz uma boa comida, né, e às vezes ela cria um conflito. Esse conflito é natural. Já o homem que cria mais conflito quando é com a menina, né, sua menina, né? Havia um rapaz querer namorar com a minha filha. Então, os pais, eles evitavam muitos desses problemas já combinando os casamentos. E aí eles faziam com que os jovens se encontrassem em algumas ocasiões festivas, entre a família. E aí, quando eles se encontrassem, eles tinham a oportunidade de conversar. Não escondido, né? É interessante que os pais hoje, eles assim, deixa fulano lá conversando sozinho, rapaz. Vai estar em cima lá do casal, né? No passado, a mulher ou o pai ficava no meio, os dois ficavam ao lado assim, né? Ou então deixava eles ali sob a supervisão, né? Sob a supervisão. Não deixava eles sozinhos, escondidos, né? Porque podia evitar, assim evitava-se algum problema, né? Mas não, hoje, às vezes, são mais liberais e acaba trazendo muitas consequências para o presente e até para o futuro daquele casal, né? Mas os pais, eles criavam ocasiões deles se encontrarem, deles conversarem, deles desenvolverem um relacionamento, de irmãos, de amigos. E quando eles cresciam, aí os pais, vamos agora cumprir aquilo que a gente combinou, né? Vamos casar os meninos. E muitas vezes eles casavam sem se gostar. Imagine, para o homem, né? Poderia não ser uma coisa tão difícil como para a mulher. Para a mulher era mais difícil, ela ia se submeter à liderança daquele jovem. Então, para ela ser submissa a alguém que ela nem gosta, é mais difícil do que ela concordar em ser submissa para alguém que ela gosta, que quer que ela assuma a liderança daquele relacionamento, né? Seja o provedor do lar, seja o guia, né, da família. E aí, é por isso que diz, ele nos amou primeiro, né? E nós não amávamos a Cristo. Ele deu a sua vida por nós primeiro, antes mesmo de nós nascermos. Então, por isso que ele diz, mulheres, sejam submissas ao vosso próprio marido como ao Senhor. Ele nos amou primeiro. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Mas a submissão aqui não é só aplicada à mulher. Se você vê o versículo 21, o que é que diz o versículo 21? Sujeitai-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Sujeitai-vos. A palavra que é traduzida aqui por submissas, ser submisso, vem da mesma raiz da palavra sujeitai-vos. O ser submisso é sujeitar a liderança. É difícil seguir muitas vezes um cabeça dura, mas tem que seguir, né?
E aí, o homem deve ser semelhante a Cristo, não um brutamontes, né? Como usa a expressão, né? Então, Cristo nos conquistou, Cristo conquistou o nosso amor, Cristo, Ele nos amou primeiro e conquistou o nosso amor e devoção. Nos conquistou para Ele. Então não há desculpa para a mulher não ser submissa. E ser submissa não significa simplesmente aceitar tudo, mas ponderar e aceitar porque Deus o determinou, né? E o desejo natural da mulher, lá desde o Éden, é dominar o marido. O seu desejo é o desejo de querer dominar ele, mas ele é que deve governar. Há mulheres que são mais sábias do que os homens. Isso é notório muitas vezes. Às vezes a criação foi diferente, ela é mais sábia. Se ela é sábia, ela não vai confrontar, bater de frente com ele. Ela vai arrumar uma maneira de levar na paz e conduzir de uma forma tranquila que não seja conflituosa. Nós temos aí que submissão não significa ser menor, porque Pedro vai dizer que somos herdeiros da mesma graça, mas significa ter uma missão, né? Uma missão. Aqui nos lembra a Gênesis quando diz assim, Deus deu uma missão ao homem, né? Cuidar do jardim. Qual a missão da mulher? Auxiliar. É uma submissão da missão principal, né? É uma divisão daquela tarefa. Então, normalmente, nos meios reformados e mais antigos, quando o homem tinha uma profissão, a mulher normalmente ela ou seguia a mesma profissão ou ajudava ele a poder desempenhar bem o seu trabalho. Já pensou, se o homem é juiz, não seria bom que a esposa fosse advogada, né? Quanta coisa não ajudaria, né? Na função dele, né? Então, às vezes, essa missão, ou ela é uma juíza também, né? Eles juntos cumprindo o mesmo propósito, né? O homem é chamado para adorar a Deus, a mulher deve ajudá-los a cumprir esse papel. O homem é chamado para liderar o lar, a mulher deve auxiliá-lo nessa liderança. Então, seguir e se submeter não requer simplesmente uma imposição, mas uma conquista. Cristo nos conquistou e nos submetemos a Ele. E seguimos a Ele. E aqui a mulher deve fazer isso por causa, como ao Senhor. Eu não preciso ser obediente ao meu marido, né? Mas você precisa ser obediente ao Senhor em tudo. Então, seja obediente como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça tanto do marido como da igreja, né? Lá em Corinto, Paulo diz que o homem é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do marido, né? E aí nós temos que é mais difícil para a mulher, de fato, mas ela deve ser submissa ao seu marido como Cristo, como a igreja é submissa a Cristo, sendo este mesmo Salvador do corpo. E na época havia um problema, às vezes, para as mulheres. Quando elas não tinham marido, elas tinham que tentar ganhar a vida de outra maneira, de várias maneiras. Muito difícil, né? As viúvas mesmo, quando perdiam seus maridos, não tinham auxílio do governo. As mulheres solteiras, às vezes, tinham que vender o seu corpo para tentar conseguir. Muitos homens tiravam proveito das condições da situação dela. Ela perdia até a sua herança, a sua propriedade. E lembra de Boaz? Com Ruth, resgatou ela daquela
condição. Então, o homem, ele é o salvador, né? E a ideia de salvador é o homem que é protetor de sua mulher, o resgatador de sua mulher, para que ela não viva em condições desumanas, em condições difíceis, pesadas. Quando o homem não tem responsabilidade e faz um filho em uma mulher, ele estraga a vida daquela jovem. Por isso que o crente não deve arrumar união com o ímpio, porque não dá, as trevas não coadunam com a luz, não comungam com a luz. Os filhos podem ser ímpios, como nos dias de Noé. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tiveram mulheres e seus filhos foram ímpios. A cosmovisão do ímpio é diferente da do crente. Os propósitos de vida dele é diferente. Ele não compreende, ele não se interessa pelas coisas do reino de Deus. E como é que se vai se colocar debaixo de um jugo ímpio, de um ímpio? Debaixo da liderança de um inimigo de Deus. E esperar que Deus conceda a bênção de um relacionamento com as trevas. Então é preciso a gente ter em mente logo isto, de início. Mas, o versículo 24 diz: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Mas, se ele não obedece à fé, isso das casadas já, né? Ele diz assim, não, mas se ele não obedece à fé, Pedro diz que eu posso ganhar ele sem palavra nenhuma, só com o meu justo procedimento. Isso é aquelas pessoas que já são casadas, são ímpias, e um se converte, e Paulo diz que não abandone ele por causa disso, porque não sabe se a graça que lhe alcançou lá na impiedade, lá no mundo, pode... né? E não precisa entrar em conflito por causa da religião, mas o seu santo procedimento. Os seus filhos agora são santos, não ímpios. Mas é porque os dois eram ímpios. Eles não entraram, começaram numa condição de desobediência contra a palavra de Deus, insistindo naquele relacionamento. É por isso que ele vai dizer, irmãos, seja em tudo submissa ao seu marido. Sara chamava Abraão de Senhor. Maridos, agora os maridos, né? Se é difícil a mulher ser submissa, veja agora a responsabilidade do marido, né? Veja agora a responsabilidade do marido, viu? Versículo 25. Vamos lá, os homens, né? E as mulheres também. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amai a vossa mulher. Então, o jovem também, quando tinha o casamento arranjado, poderia ser que ele não amasse tanto aquela menina que seus pais combinaram que ele casasse, né? Mas ele deveria amar. E deveria cuidar, dar a vida por ela como Cristo fez pela igreja. E o casamento, irmãos, reflete o ministério de Cristo. Reflete... É algo sublime. É por isso que o mundo, o ímpio e Satanás tem tanto ódio do casamento. E de inverter os papéis da família. E tentar destruir de qualquer forma todo o padrão de família. Porque no Éden, o que é que aconteceu? Adão, filho de Deus, como diz a genealogia do Novo Testamento, quando fala da genealogia de Cristo, uma delas diz Adão, filho de Deus, né? Deus criou Adão. Com as suas próprias mãos. Ele não fez brote da terra como brotam os animais, né? As plantas e os animais brotaram da terra, mas o homem ele pegou o pó da terra e formou o homem. Por que ele não formou logo o homem e a mulher, né? Formou o homem e deu trabalho ao homem. Colocar nome no jardim, cuidar do jardim do Éden. E aí o que acontece? O homem vendo que tinha o par, o macho e a fêmea de cada espécie. E o homem se viu só.
e viu que não tinha ninguém semelhante a ele, no meio daqueles animais. Quando a gente é solteiro, né, menina ou menino, né, homens ou mulheres, quando são solteiros, a gente sente uma solidão que quer arrumar um namorado, uma namorada, de todo jeito, alguém para ter uma companhia, né? Então, isso é lá desde o Éden, né? E aí Deus fez com que o homem percebesse isto. E antes da queda, num ambiente de perfeição e harmonia, Deus visitava o homem, falava com ele. Deus diz algo assim, no momento que tudo estava criado perfeito. Não é bom. Quando ele cria as coisas, toda a criação, ele diz, e viu Deus que era muito bom a obra da sua criação. E quando ele cria o homem, ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Será que Deus não sabia disso antes? Falei, uma auxiliadora que lhe seja idônea, semelhante a ele, que a complete. E ele não pega do barro, da mesma matéria que o homem foi feito, do pó. Ele bota um sono no homem, tira a sua costela e forma uma mulher. Interessante, né? Porque ela agora é parte dele. Do mesmo homem. E a gente, quando estão românticos, né? Daqui uns dias eu voltei aí. O pastor Gustavo Crispim deve trazer uma exposição mais detalhada da questão da família, né? E quebra aqueles coraçãozinhos, né? Um anda com a metade, outro anda com o outro, né? No colozinho, né? Para dizer que a minha metade, a minha cara metade, que completa, né? Só estamos completos como estando juntos dois coraçãozinhos, né? Na aliança, às vezes, tem o nome da esposa. A aliança lembra que estou ligado a alguém, né? A ela também, né? Então tem lá, né? E aí o homem se sente que falta algo. Ele sentiu isso antes da costela ser tirada. Mas a costela tirada potencializa essa falta. E Deus, o homem desperta do sono e Deus, Pai, traz a mulher e apresenta a Adão. Quando há um casamento, o que é que acontece? O pai traz a filha ao homem. Às vezes enfeita a igreja de flores, né? Corredor de flores, cheio de jarros, né? E tem gente que acha estranho, é uma coisa esquisita, né? Mas aquilo, além de embelezar a cerimônia, aquilo nos remete à memória do Éden. Idealizado intencionalmente ou não, porque os judeus faziam casamentos construíam uma nova tenda em campo aberto. Quando eles construíam uma nova tenda, significa que nasce uma nova família, um novo lar, no jardim, em lugares bonitos, é como as pessoas fazem. Ah, rapaz, não casaram na igreja, fizeram num lugar diferente, né? Mas aquela ideia relembrando o Éden, de o homem, o pai trazendo sua filha, como Deus Pai trazendo sua filha até o seu filho Adão. E tome conta dela, viu? É minha filha. Aí você pega a filha de Deus e vai maltratar. Qual pai que quer que sua filha seja maltratada? Nenhum ímpio quer que sua filha seja maltratada. Como que você vai dar sua filha a um ímpio? Em casamento a um ímpio. Consentir com aquele negócio. Sabendo que ele não vai ter a condição de honrar ela. Porque ele nem honra a Deus. Quanto mais ela. Então, é um convite ao fracasso, né? Às vezes acontece de Deus, por sua graça e misericórdia, conceder àquele casal uma boa vida, né? Mas, de certa forma, de
de alguma maneira os filhos acabam sofrendo consequência daquele ato inicial de desobediência. Existem muitas exceções, mas a regra é não arriscar começando desobedecendo ao Senhor, né? Mas o homem deve amar a sua esposa, a sua mulher, como também Cristo amou a sua igreja. E a si mesmo se entregou e morreu por ela. Pela manhã nós falamos que os homens são os protetores das suas famílias, das suas mulheres. Se tiver um conflito, né, é uma honra o homem morrer defendendo a sua mulher. Desonroso ele se esconder atrás da mulher, né? Usar ela como escudo, né? Cristo amou a sua igreja, mas veja o que Cristo fez, para que a santificasse. O homem deve ser sacerdote do lar e trabalhar para a santificação de sua casa, para não atrapalhar a edificação da sua mulher. Pelo contrário, ele deve guiar sua mulher na fé. Se ele é incompetente, que busque ser competente. Se ele é um ignorante, que busque sabedoria do alto, que peça a Deus que Deus dá, como diz Tiago. O que ele não pode é continuar sendo um obstáculo, uma pedra que dificulta o crescimento daquela mulher. Mulher virtuosa, né? Como uma joia preciosa, não uma bijuteria que você compra em qualquer lugar, uma joia que é difícil de encontrar. E a palavra virtuosa, é interessante que a palavra virtuosa não é só a beleza, a sabedoria, mas é uma mulher forte, firme. E você vê a descrição de Provérbios, o que é que aquela mulher faz, como ela age no seu lar, qual o benefício que ela traz ao seu marido. A insensata derruba a sua casa com as próprias mãos. E o homem insensato, ele não contribui nada com a edificação de sua família. Ele joga todas as responsabilidades sobre a sua mulher, até mesmo da manutenção do lar. E quando ele abandona a família, a mulher com filho e tudo. As mulheres mostram nesse momento a sua força e não deixam os seus filhos e criam os seus filhos sozinha. Homens vivem como irresponsáveis, arrumando problema. Aí perde a vida e não pensa nos seus filhos, não pensa na sua esposa, na criação daquelas crianças. Mas o Senhor não. O Senhor morreu pela igreja, deu a sua vida para que a igreja fosse santificada, consagrada ao Senhor, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Por isso que o batismo nos lembra a lavagem de água pela palavra de Deus, que é aplicada em nós por meio do seu Santo Espírito. Versículo 27. Qual é o propósito dessa lavagem de água? Aqui a lavagem de água lembra os banhos nupciais. Quando chega o dia do casamento, como é que acontece, irmãos? A mulher passa o dia todinho lá no salão de beleza, né? Entra de manhã cedinho e sai de noite, ainda chega atrasado do casamento, né? Não é assim? Porque então, toma um banho, né? Se perfuma, ajeita o cabelo, faz a maquiagem, esconde as rugas com a maquiagem, né? Não pode ver o vestido, é uma surpresa. Duas coisas que se quer ver no casamento: o vestido e o bolo. O resto, o padrinho, a madrinha pode botar uma roupa toda brilhosa, ninguém está interessado não. O noivo, quem lembra qual foi a roupa do noivo no casamento que você foi aí, né? Muito difícil lembrar a roupa do noivo. O noivo né? A roupa dele não chama muita atenção não, né? Paletó já resolveu, né? Mas a mulher é o vestido. Então, o vestido da noiva. Por que é branco, irmãos? Por que tem que ser branco, né? Por que tem que ser branco? Isso vai lembrar lá em Apocalipse. Já viram Apocalipse 19? Veja qual é o vestido da noiva de Cristo. Apocalipse 19.
Vou ter o cuidado para não me estender muito, né? Apocalipse 19. O júbilo no céu. O dia do casamento do noivo com a noiva. O versículo 6, capítulo 19, versículo 6. O júbilo no céu. Então ouvi, Apocalipse 19, versículo 6. Ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, a festa de casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, já se arrumou, já está vestida com o seu vestido de noiva para o dia do casamento, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, a igreja é a noiva de Cristo. Quando nós pecamos, nós jogamos lama no vestido da noiva. Nós manchamos o vestido da noiva. Imagina a noiva, dia de chuva, a aflição que não é para entrar, para ir para um vestido branco, com vestido branco. Para casar numa zona rural. Não, que no chão de terra. Escolher um lugar bonito no dia choveu. Eita, que aflição. O vestido grande. Como é que vai arrastar aquele vestido, né? Então, o linho finíssimo foi lhe dado vestir. É o dia do casamento. Jesus ilustrou a consumação, o dia de sua vinda, dessa maneira, não foi? Os convidados da noiva, os convidados do noivo. Os convidados do noivo está com ele, virá com ele. E os convidados da noiva, a sua igreja, irá encontrar-se com o convidado do noivo. E havia 2 cortejos. E aí as damas de honra, os padrinhos e as madrinhas tinham que esperar com a lâmpada acesa, né? Não deixar faltar o azeite, o óleo, né? Aí houve 5 noivas prudentes e 5 nécias, né? As nécias deixaram as lâmpadas apagar. Saíram para comprar e quando voltaram a porta estava fechada, né? Mas as prudentes estavam não deixaram o fogo apagar. E aí veio o noivo, lá vem o noivo, né? Hoje é o contrário, né? Lá vem a noiva, corre tudinho para dentro da igreja, né? Fecha a porta, né? Aí abre a porta, ela aparece, né? Naquela época era o contrário, né? O noivo assumiu o contrato de casamento, ele tinha 1 ano, ninguém passava noivado, 5, 10 anos noivo. Era o máximo 1 ano. Era o tempo. O noivado era um contrato de casamento que não deveria durar muito. Era 1 ano. 1 ano o jovem tinha que arrumar o jeito de como ia sustentar a sua família. E aí ele ia buscar a menina na casa dos pais dela. Tudo pronto. Preparei o banquete, a festa de casamento. Agora vou buscar a minha noiva. Lá vem o noivo. Aí veio buscar a noiva. Aí a noiva não ficava esperando na porta de casa ou dentro de casa. Ela começava em cortejo em direção ao noivo, e andando em direção ao noivo. Assim nós estamos indo em direção a Cristo. Cristo vem nos buscar, e haverá o encontro da igreja militante com a igreja que está na glória, encontro nos ares, com o noivo entre as nuvens. E o noivo nos levará para a casa do Pai, para o banquete que ele foi preparar. Na casa do meu Pai há muitos cômodos, muitas moradas. E aí quando iam para um casamento, hospedavam por 1 semana, 1 mês. Por isso faziam muito casamento na festa das colheitas. Hoje se faz na primavera por causa das flores, né? Era o mês, diz que é o mês das noivas, né? O período das noivas, né? Por causa das flores. E a mulher entra com aquele buquê de flor.
E eu não vou dizer uma origem dos buquês de flores para os irmãos não ficar, criar uma imagem ruim do casamento, né? Mas, no meio das noivas, o homem vinha buscar a sua noiva. Voltando aí para Efésios, para a gente seguir para a conclusão, o andamento do texto. Havia o banho, havia a arrumação da noiva, havia expectativa daquele momento. O Senhor manda o profeta, os seus servos, para lembrar do casamento. Olha, é chegado o casamento do filho do rei, as bodas do filho do rei. E aí os convidados não eram dignos. Então vão pelas ruas, chamem a todos, né? E aí alguns dão desculpas que não vêm, mas outros vêm com a roupa, vinde como está. E quando chega na casa do noivo, é dado a eles uma roupa uma roupa limpa, uma roupa apropriada para estar no casamento. Tem um homem que diz assim: não preciso dessa roupa limpa, eu posso vir como está e permanecer como estou, né? Não preciso de vestes limpas, purificadas, lavadas pelo sangue de Cristo. Vestes alvas. Eu posso manter a minha vida como está, sem santificação. Esse homem é amarrado e lançado fora. Então, o que acontece, irmãos? Havia lavagem. Agora, veja a linguagem agora do meio do ambiente da beleza, né, da cosmética, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. As rugas, irmãos, vêm com a idade, naturalmente, mas tem rugas que as mulheres têm, que são provocadas pelo maltrato dos seus maridos. Quantas mulheres não choram porque seus maridos são motivos de tristeza e de angústia e de aflição para elas? E se contar as rugas que essas lágrimas, que esse sofrimento provoca, por responsabilidade dele, aí vai, Senhor, olha aqui tua serva, a mulher da minha mocidade, né? O Senhor me deu ela bonitinha, novinha. Está aqui o resto no final, né? É assim que vai se apresentar a esposa ao pai dela. Né? Maltratada, desmantelada. Tem homem que critica porque a mulher quer ir no salão de beleza, quer comprar uma roupa nova, diferente. Dia dos namorados, só não dá uma caneta, porque caneta é presente de homem, né? Mas não leva para escolher uma roupa, mas quando está namorando, é caixa de chocolate, como a gente disse, conversando na tarde, é buquê de flores, é poesia que ele arruma até dos outros, que ele não sabe fazer, né? Faz tudo para conquistar, né? Depois que conquista, vai maltratar. Que miserável, né, rapaz? Então, cuidemos de nossas esposas. Também não vai gastar o orçamento todinho no mês só com beleza, né? Tem as outras necessidades da demanda da casa, né? Mas Cristo cuida da igreja, alimenta. Ele é como, imagine, irmãos, é engraçado, porque há homens que, tem mulheres que não gostam, né? Mas há homens que dizem, essa roupa não está legal, está combinando não. Tu vai com essa roupa, né? A mulher diz a mesma coisa com a gente. Tá bom de tirar essa barba e cortar esse cabelo. Ela cuida da gente. Tá parecendo que já está, que não tem mulher que cuide de você. Tá todo jogado, todo desmantelado. Né? A mulher, tá bom de cortar essas unhas, tá bom de fazer essa barba, cortar o cabelo. Tu não é mais solteiro não, rapaz. Daqui a pouco o pessoal vai dizer que não tem mulher, que não estou cuidando de você direito, né? É assim. E o homem também, ele
tem que dar condições da mulher se arrumar, ajudar no serviço da casa, de vez em quando, para que ela tenha um tempinho de descansar. Fazer uma comida, né? Tem homens que conseguem fazer um tempero, pelo menos uma vez no mês, uma vez na semana, qualquer coisa ajuda, né? Qualquer coisa é melhor do que nada, como dizia um professor meu. Então, Jesus cuida dessa mulher. Agora imagine, irmão, você não só opinar da roupa dela, mas você ajudar na maquiagem dela. Será que dá para elas confiar, né? Você ajudar na maquiagem, né? Para ajudar, não, acho que está meio manchado aqui, deixa eu passar a mão um pauzinho, né? Então veja que cena. A linguagem aqui é quase essa, dizendo assim, Cristo cuida das rugas, das manchas da sua noiva, sara as suas feridas, não causa-lhe feridas. Versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Assim os homens devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Por quê? Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Quando a gente trata bem nossa esposa faz as comidas preferidas, né? Quando a gente trata mal, e ela quer revidar, nem o almoço ela coma aí o que você quiser, né? Não fez almoço hoje não, né? Então não deve se tratar mal com mal, mas a gentileza que você pratica à sua mulher, o cuidado, é um cuidado que você está praticando a si mesmo, a sua família. Né? A mesma coisa o marido, a mulher. Se ela trata mal seu marido, se ela solta ignorância para ele, para ver quem é o mais cabeça dura e mais bruto e ignorante, então vai dar errado, né? Porque ele é mais bruto, né? Naturalmente. Versículo 29 diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta e dela cuida. É interessante que no casamento tome, beba dessa taça aqui, beba da outra, enrola o braço todo assim, quase que dá um nó, né? Aí bota comida na boca do outro, né? Jantar romântico, né? Oh. Aqui também está essa imagem. Alimenta o seu próprio corpo. O homem é o provedor do seu lar. Deus deu a ele trabalhar do suor do seu rosto e manter a sua família. A mulher pode ajudar, especialmente se já tem filhos grandes. E se tem filhos pequenos, ainda mais trabalho a mulher tem, né? As irmãs são muito guerreiras, viu, irmãos? As que trabalham fora para ajudar no orçamento da casa. É sobre-humano o que elas fazem. É sobre-humano. Porque com a minha esposa cuida só da casa porque optamos por isso. Trabalhou desde os 16 anos. Quando eu casei, eu disse, não quero que você mais trabalhe. Eu vou me esforçar para não deixar faltar nada. E você vai me auxiliar. Porque eu sou um desmantelado. Se você sair, quando chegar, pode nem encontrar a casa mais inteira, né? Quebrei um copo aqui ontem. Né? Então, imagina, eu vejo o que ela faz. No serviço da casa não para. Faz o café da manhã, termina o café, tem que lavar os pratos. Depois quando está lavando os pratos, já está fazendo almoço. Terminou o almoço, tem o prato do almoço. Já está fazendo o jantar. Terminou o jantar, tem o prato do jantar. Né? Só de prato e de comida, já foi-se embora o dia. Aí tem que limpar a casa, lavar a roupa. Né? Tem que cuidar do menino, tem que estar o tempo vigiando ele para ele não cometer uma tragédia, né? Consigo mesmo, né? Então, pense no trabalho. E às vezes ainda arruma tempo para ajudar, como a mulher virtuosa também ajudava, economizava, ajudava a adquirir uma propriedade e tudo, né? E aí se desdobra ainda mais daquele desdobramento que ela tem do cuidado de uma casa. Mas o homem deve cuidar da sua esposa e alimentar. E aí ele vai dizer, antes que Cristo também cuida da sua igreja, alimenta a sua igreja, supre as suas necessidades,
concede a sua bênção. E ele vai lembrar que nós somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No Antigo Testamento, Isaías 50, capítulo 1, você já vê que Israel é chamado de esposa de Deus. Essa linguagem não é nova. Israel é a esposa de Deus. Cristo é o seu filho, a igreja é a sua noiva. E eles serão, né, um só corpo, uma só carne. A igreja é o corpo de Cristo. O homem que diz eu amo Cristo, mas despreza a igreja, é como se ele amasse só a cabeça e desprezasse o corpo. Né? Então há uma anomalia muito estranha, né? Não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeita o marido. Pedro vai dizer que quando a gente maltrata a nossa esposa, trata ela com amargura, as nossas orações não são ouvidas. Paulo diz aos Coríntios que devemos cuidar das coisas de Deus, e nós que somos casados, também das coisas do mundo, de como agradar a nossa esposa. No Antigo Testamento, quando a mulher fazia um voto, e o homem discordasse do voto, perante Deus ela estava desobrigada do seu voto. Já pensou? Número capítulo 30, nós não vamos ler porque iríamos nos deter. Paulo vai dizer em Coríntios 7, várias recomendações sobre a família, sobre o casamento, sobre a vida familiar no lar. E ele diz que os dois podem deixar de conceder o que é devido um ao outro, para se consagrar por um tempo, se houver mútuo consentimento. Se uma das partes discordar, o homem não tem domínio sobre o seu próprio corpo e a mulher também não tem sobre o seu, porque eles são membros de um só corpo. Pedro chama a mulher de a parte frágil do homem. A parte frágil. Se você não há luta, você leva uma pancada aqui e quebra a sua costela, você não consegue mais continuar a luta. E se insistir, pode correr o risco de furar órgãos vitais. Então, uma dor tão grande que o lutador ele não consegue, mesmo na quintura da luta. É muito difícil ele conseguir se manter por mais algum tempo. É por isso que muitos lutadores eles tentam proteger aqui, né, para que a pessoa não acerte um chute e nem acerte um soco. Que aqui é a parte frágil. É um osso fino aqui. Então, protegemos. Somos o protetor da mulher. Somos o protetor de nossa costela. A nossa costela não é um corpo qualquer, um outro corpo que gruda no nosso corpo e fica dois corpos, um corpo com duas cabeças, né? 4 braços e 4 pernas. Não. Eles se unem e são um só corpo, uma só carne. O homem é o cabeça, né, que conduz o corpo. E a família é auxiliadora desse ministério. A mulher é auxiliadora no campo espiritual, no campo social, para que ele cumpra os mandamentos do Senhor e suas obrigações. Quando o homem se omite, ela não vai deixar. É difícil, muito difícil uma mulher relaxada, que ela não vai à luta para tentar suprir a carência, a deficiência, o posto que é deixado pelo seu marido. Ela se desdobra, ela vira pai e mãe, mas ela não deixa as coisas parar, mesmo sendo a parte frágil. É a parte, somos membros de um só corpo. O casal é assim, a igreja é assim. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de vivermos para a glória de Deus. Não vamos concluir o restante do texto. Certamente
criação de filhos ficará por outra ocasião, ou os próximos pregadores trarão também reflexões nessa área do cuidado da família, né? Mas o pai deve ajudar na instrução dos filhos, na correção deles, juntamente com a mãe, né? Que Deus nos dê a graça de sermos uma família que glorifica ao Senhor. Assim seremos a semelhança de Cristo, em obediência, né? E também no amor e nas obrigações que o Senhor nos concede, né?